Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos definir formalmente o conceito de limite. Essa aula está estruturada com definição. Vou fazer desenho aqui para explicar essa definição. Então, a aula anterior a essa é importante para ajudar no entendimento. Depois eu só vou citar uma propriedade do teorema, que é um teorema que diz que se o limite existir é único, só para dizer que isso aqui está muito bem definido, mas não vou fazer nada além disso, além de citar. E no final da aula eu vou fazer um exemplo, pelo menos escrever bem mais ou menos, não tão formalmente, de um exemplo em que o limite não existe, para dar uma interpretação gráfica do que está acontecendo. Também eu vou falar que aqui eu vou dar minha opinião. Eu, particularmente como professor de cálculo, eu não gosto dessa aula. Eu acho que essa aula não se deve dar para um aluno de primeiro ano de faculdade, a definição formal de limite. E o motivo que eu falo isso, que é o seguinte. Primeiro, historicamente, esse conceito aqui, ou seja, entre a intuição do cálculo, a intuição do cálculo, o que está acontecendo e tudo isso, até a formalização do cálculo, demorou aproximadamente 100 anos. Esse conceito aqui, até acharem que deve se fazer, demorou muito tempo. E teve motivo histórico por isso. Primeiro, porque foi a época de 1800 em que estavam querendo formalizar mais a matemática. Ou seja, todo o conceito que estava começando a dar problema à não formalização e cada um estava mais ou menos fazendo coisas erradas. E precisou, espera aí, o que estamos fazendo, o que está certo, o que não está errado, e o que está errado. E começaram a formalizar cada um dos conceitos. Além disso, um período que muito interessa, o cálculo veio por motivo físico. Veio para calcular derivada, na verdade. E esse conceito aqui é um conceito que acaba, vamos dizer, é uma sutileza que vai, quando aparecer mesmo, vai ser necessário, mas não para um aluno de primeiro ano de graduação. É um aluno que está um pouco mais avançado, já tem os conceitos de cálculo na cabeça e vai precisar realmente trabalhar com erros. Ou seja, o epsilon aqui significa erro. Então, o que eu quero fazer? Essencialmente, eu quero falar qual é o erro permitido. Além disso, isso aqui para mim é análise. Análise significa analisar. Cálculo significa calcular. Isso aqui eu não estou calculando nada. Só estou com algum preciosismo de definir fortemente um conceito que tem uma escrita muito pesada para um aluno de primeiro ano. Mas, enfim, é minha opinião. Não sou dono da verdade, mas tem muito lugar que faz isso. Vamos fazer. Não tem jeito. Então, vamos lá. Dada uma função de AB para os reais, com exceção de um ponto x0 possivelmente, em que o x0 está dentro do AB. Ou seja, a visão que eu tenho é, meu intervalo está aqui, A, B, e eu pego um x0 aqui. Quando eu quero definir o conceito de limite, eu quero definir valores próximos de x0. E não me interessa o que acontece exatamente no x0. Então, em particular, o x0 não precisa nem estar no domínio. Definição. Dizemos que o limite quando x tende para x0 de f é L, onde L é um número real, precisa disso, se, olha o tamanho disso. Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que para todo x pertencente a B, com zero menor que módulo de x menos x0, tem esse módulo de f de x menos L menor que epsilon. E se isso aqui acontecer, daqui a pouco eu vou explicar tudo o que está acontecendo aqui. Notação. Limite quando x tende a x0 de f de x é igual a L. Então, quando eu escrevo isso, eu estou declarando que o meu limite existe e é igual a L. E declarar que o meu limite existe e é igual a L significa que tem essa propriedade aqui toda. Uma coisa que eu quero deixar claro, deixa eu até escrever de outro jeito aqui, ó. E por isso que tem uma sutileza muito forte, isso eu vou explicar também nas outras aulas, é que esse para todo existe para todo.
E o que eu vou querer deixar claro para você, na hora de uma escrita dessa, a escrita me declara, vai acabar acontecendo o seguinte, esse para todo, na escrita, na maneira de formalizar o conceito, é diferente desse para todo aqui. Esse para todo, eu particularmente, prefiro escrever dado epsilon maior que zero, para ter uma noção do seguinte, está fixado. Ou seja, dado um erro que eu estou admitindo qual é, fixado, agora eu ajusto esse delta, tal que, para todo x, aí eu gosto de escrever esse para todo como para todo mesmo, para todo x em AB, com 0 menor que módulo de x menos x0, tem-se isso aqui. Por que isso aqui? Isso aqui está fixo, já arbitrário, mas fixo, ou seja, é para todo. Existe esse delta. Eu vou ajustar esse delta em função do epsilon. Só que depois que eu ajustei esse delta em função do epsilon, agora eu vou estudar esse para todo aqui já como um pacote. É tudo de uma vez. Aqui, fixado arbitrário, e aqui eu trabalho como um pacote. A escrita vai acontecer muitas vezes isso. Eu vou voltar isso aqui outras vezes. Então, vamos à interpretação geométrica disso. Então, olha só o que eu estou fazendo. A primeira coisa que aparece é epsilon maior que zero. E a última coisa que aparece é o que eu quero que esse epsilon faça. Então, olha, módulo de f de x menos L menor que epsilon. O que quer dizer isso? Vamos pegar esse L aqui. Tá, eu estou declarando esse L. Agora, eu estou dizendo que f de x menos L é menor que epsilon. Então, eu vou considerar o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, todos os pontos que dista epsilon de L. Agora, olha o que está acontecendo. Eu vou agora trabalhar com domínio. Quando eu trabalho com domínio, vamos supor que aqui o x0 esteja bem definido ou não, tanto faz, vou botar a bolinha aberta. Não me interessa o que acontece no ponto, pode ter esse ponto aqui em cima. Não tem problema. Ou não, né, porque eu botei f de x0 aqui. Aqui eu vou chamar de x0. E agora eu pego esse intervalinho aqui, ó. Esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Note que, agora, veja esse intervalo aqui todo. Nesse intervalo aqui todo, eu sei que todos os pontos desse intervalo implica que o meu f está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então, esse intervalo aqui me dá o que eu quero, com bolinha aberta. Tá? Um intervalo menos um pontinho. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou ter que usar esse delta. Olha o que acontece. Esse delta está me dizendo que são todos os pontos de x que dista menos que delta em relação a x0. Ou seja, eu vou desse aqui pegar um subintervalozinho, pode ser grande, pequeno, mas é um subintervalo, de preferência bem pequenininho. Tá? Eu botei o L menos, de modo que todo gráfico, ó, todo esse gráfico aqui, ó, esteja aqui dentro. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trabalhar no fundo nessa caixa. E o que eu vou fazer é diminuir um pouquinho essa caixa. Em qual sentido? Eu vou pegar aqui um intervalo bem menor. Então, vou chamar esse tamanho aqui de delta. Tá? O que me interessa não me interessa quem é o maior, nada disso. Só me interessa um pequeno subintervalo, que tenha interior mesmo, que tenha um tamanho. Ou seja, delta maior que zero. E esse tamanho aqui, eu vou trabalhar, ou seja, esse tamanho, esses pontos x aqui que eu vou olhar já agora num pacote, satisfaz isso. 0 menos x0 menor que delta. Uma coisa de escrita aqui, para precisão,
esse zero menor que módulo de x menos x0 menor que delta é importante para declarar que x é diferente de x0. Por isso que eu nem me preocupei com a b menos x0 aqui. Já está aqui. Está embutido aqui. Então, se 0 é menor que módulo de x menos x0, que é menor que delta, ou seja, x não me interessa o que acontece em x0, implica que o seguinte, olha o domínio, f de x menos L menor que y. É isso que está acontecendo no fundo, ou seja, o meu gráfico, eu consigo pegar uma caixinha bem pequena com delta, de modo que o meu gráfico, pelo menos a ordenada, esteja entre L menos epsilon e L mais epsilon. Não precisa atingir nem o L mais epsilon, também não precisa atingir o L menos epsilon. Fica, como vou dizer, ao gosto. Ah, esse aqui não está apagado, aqui está pintado. Se atingir, atingir. Se não atingir, não atingir. Não tem problema. E a questão é que esse delta, repara, agora vamos pensar só geometricamente. Se eu diminuir o meu erro, o delta pode ser possivelmente menor. Não tem problema. Ou seja, para cada epsilon fixado, o meu delta eu vou fazer ajustado em função desse epsilon, de modo que para todo x, agora eu estou olhando como pacote, o meu gráfico esteja aqui dentro dessa caixa. Então, como eu disse, é bem sutil essa definição. E a pergunta é, mas por que eu vou trabalhar com um epsilon? Por que eu trabalho com erro? Esse epsilon, como eu disse, é margem de erro, né? Ele faz o seguinte. Para qualquer tipo de medição, não tem precisão exata. Porque você trabalha com uma margem de erro. Sempre. Por exemplo, qual é a área de uma figura? Olha, se você pegar a área de um quadrado, você vai ter que medir. Vamos supor que é quadrado, bonitinho. Eu sei que a medida daqui é igual a medida daqui. Você pode pegar a melhor métrica que for. Você sempre vai errar alguma casa decimal. Só que, vamos supor, L ao quadrado. A pergunta é, quanto de área eu estou permitindo errar? Por exemplo, eu quero 1 metro quadrado, mas se for 1,0001, tem diferença? Não. Um outro jeito para trabalhar com erro é se eu quiser contar também o número de, sei lá, bactérias ou vírus, bactérias, o que for necessário para olhar dentro de um líquido, para saber se aquele líquido está potável ou não. Então, ou seja, eu tenho que trabalhar com uma quantidade. Bactéria vai ter. Eu tenho que ver se está na margem considerável. Então, eu vou ter que trabalhar com um erro. Outras coisas, por exemplo, quando eu vou medir velocidade de um carro. Se eu vou medir velocidade do carro, eu vou tirar 2 fotos. Só que a foto sempre tem um tempo entre as 2 fotos, que nunca está preciso, e eu preciso calcular a precisão que está o carro, ou seja, os 2 pontos para calcular a velocidade. Então vai ter um ΔS sobre ΔT, para ver se está de acordo com a posição, e dali a gente ainda coloca uma margem de erro, e para, claro, aplicar a multa aumenta mais ainda a margem de erro para que tudo esteja pelo menos razoável. Então, a gente não trabalha com precisão, a gente trabalha com margem de erro sempre. Ou seja, não precisa ser exatamente ali no alvo, pode ser um pouquinho. Você aumenta o círculo do alvo, digamos assim. Então, a interpretação geométrica, no fundo, é essa aqui. E a propriedade que a gente vai usar, e é muito importante, vou falar só citar, não vou demonstrar isso. Se o limite existir, ele é único. Ah, o que significa isso? Se o limite quando x tende a x0 de f de x for igual a L, e o limite quando x tende a x0 de f de x for igual a M, então L é igual a M. Parece aquela propriedade, vamos dizer, boba, né? Bota aqui, se isso aqui é igual a isso, L é igual a M. Sim, mas aqui estamos um passo anterior. Estamos falando que o conceito de limite está bem definido. Ou seja, a resposta tem que ser só uma. Isso aqui não é tão óbvio. Mas, enfim, para vocês o que eu preciso é que vocês saibam. A resposta é única. Não tem como dar 2 respostas e as 2 serem iguais.
serem certas. Duas respostas diferentes e serem certas. Mas, enfim. Isso aqui eu vou deixar qual é o nome daquilo? Da parte do YouTube para ver uma anotação. Para quem clicar quer ver a demonstração disso. Não tem problema. E a última coisa que eu vou fazer é mostrar, ou pelo menos convencê-los um pouco, e depois eu deixar mais ou menos a escrita para vocês, para mostrar que o limite, quando x tende a x0 de f de x, não existe. Ou seja, não faz sentido essa notação aqui para essa função. Então, quem é essa função? 1 quando x maior que 0, quando x maior que 0 essa constante, e menos 1 quando x é menor que 0. Então, olha o que a gente vai fazer. Olha como que a definição é muito ruim. Tá? Para provar que o limite não existe, poxa, eu tenho que provar que não é nenhum L. O que é para provar que não é nenhum L? Vamos supor que L é igual a 1 e ver se dá problema. Ah, eu vi que dá problema por causa disso aqui, do menos 1 aqui embaixo. Ah, vamos testar o L igual a 2 e ver que dá problema. Poxa, o L igual a 2 está aqui, tem muito problema, e assim vai, todos os valores. Mas eu vou explicar de um jeito, um passo a passo. Primeira coisa, vamos tentar L igual a 1. Tá? Quando eu tento L igual a 1, estou supondo que o meu limite quando x tende a x0 seja aqui, 1. Então, olha o que eu vou fazer. Agora eu vou ajustar a margem de erro. Eu falei que é para todo erro, mas para que não exista, eu tenho que pegar um erro. Pegar uma margem que está fora dela. Ou seja, eu tenho que pegar uma caixinha aqui, de modo que esteja fora. Se eu tenho que pegar uma caixinha, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o meu epsilon. Então, vamos tomar epsilon, que eu sei que não existe, igual a, vamos botar um número qualquer, 1. Então, o que eu vou fazer para vocês? Então, vamos lembrar aqui, ó. Deixa eu escrever para todo epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que para todo x com 0 menor que módulo de x menos 0, que é menor que delta, implica que módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, vamos tome L igual a 1, tome epsilon igual a 1. Agora, o que eu estou querendo falar para vocês? Para qualquer... a negação disso... Deixa eu escrever isso aqui. Ó. A negação existe epsilon maior que 0, tal que para todo delta maior que 0, existe x com 0 menor que módulo de x menor que delta, implica que módulo de f de x menos epsilon maior ou igual a menos L maior ou igual a epsilon. Essa é a negação. Se essa afirmação, esse é exatamente o antônimo dela. Então, olha só, primeira coisa, existe epsilon. Depois eu vou explicar isso com mais detalhe. Tome epsilon igual a 1. Agora o que eu estou afirmando para vocês é o seguinte. Para todo delta maior que 0, com 0 menor que módulo de x menor que delta, tome x igual a menos delta sobre 2. Então, ou seja, o que eu fiz? Peguei um x satisfazendo isso. Ou seja, peguei um delta fixado, arbitrário, peguei um x satisfazendo isso e existe. Existe, toma uma opção. Então, depois eu vou explicar isso aqui de novo, tá, gente? Vou explicar devagar. Então, o que nós temos? Nós temos que f de x é igual a menos 1. Logo, módulo de f de x menos 1 é maior que 1. Ou até maior ou igual. Porque, ó, menos 1 dá 2, módulo de 2, morreu. Então, se eu tomar epsilon igual a 1, etc., isso significa que L é diferente de 1. Então, vamos explicar isso aqui tudo. Então, peguei o L igual a 1. Quando eu peguei o L igual a 1, o que eu falei?
eu tomei o meu margem de erro como sendo esse. Ou seja, eu quero trabalhar aqui dentro. Eu quero ajustar todos os x numa vizinhança daqui, do zero, de modo que para qualquer f, para qualquer x, eu aplico o f, ele esteja nessa margem de erro. A questão é que eu estou falando que eu não vou conseguir ajustar a vizinhança em nenhum momento. Por quê? Porque então, dado epsilon igual a 1, para qualquer vizinhança que eu tome, eu consigo um pontinho dessa vizinhança, tal que se eu aplicar em f, eu esteja fora da minha margem de erro. Isso que está acontecendo. Então, a única coisa que eu provei é que o limite não é 1. Vamos tentar de novo. Vamos supor que agora o limite é maior. Vamos supor que o limite seja L maior que 1. Então, vamos supor que o meu L esteja aqui. Piorou. Então, o que eu vou pegar? Eu considero o epsilon igual a L menos 1. Se eu pegar o epsilon igual a L menos 1, ou seja, estou trabalhando exatamente nessa margem. Mesma coisa. Agora o que eu estou declarando para vocês é o seguinte, qualquer intervalozinho que eu pegue, eu consigo um x, de modo que o meu gráfico não esteja em nenhum momento aqui. Para qualquer margem, ou seja, nunca esteja dentro desse retângulo. Então, para todo delta maior que zero, tome x igual a menos delta sobre 2, f de x igual a menos 1, e o que nós temos é que f de x menos L é igual a L mais 1, que é maior que L menos 1. Nenhum problema. Então, L mais 1 também não pode ser nenhum limite. 0, só para terminar as coisas. Se L é igual a 0, de novo, tome epsilon igual a 1. Está aqui o meu 0. Pego o epsilon exatamente esse tamanho aqui. O que eu estou afirmando para vocês é que para qualquer delta que eu faça, meu f de x não está em nenhum, o meu f de x não está dentro dessa caixinha. Então, para todos 0 menor que módulo de x menor que delta, tome x igual a menos delta sobre 2. Temos que f de x igual a menos 1. Logo, f de x menos L é igual a 1, que é maior ou igual a epsilon. Logo, também 0, L é diferente de 0. E assim sucessivamente. Tá, professor, tem algum truque para escrever pelo menos que isso? Bem, primeiro, teoria mais avançada vai ter truques muito mais simples com análise. Escreve rapidinho. Mas caso a gente queira trabalhar, dado L pertencente aos reais, agora tome epsilon igual a... vou deixar isso aqui como exercício. O máximo de módulo de L mais 1, módulo de L menos 1. Esse aqui faz todo o milagre que vocês quiserem. Ou seja, eu pego o maior deles porque eu preciso que o epsilon sempre seja maior que 0. Então, um deles vai ter que ser maior que 0. E daqui a gente fala para todo delta, etc. E dependendo do L maior que 0 e L menor que 0, eu ajusto x igual a menos delta sobre 2 ou x igual a mais delta sobre 2. Então, e depois você brinca com desigualdades triangulares aqui de módulos. Eu vou deixar isso aqui como, de fato, um exercício de escrita para vocês, mas para quem gosta de escrever minimalmente. Mas o que eu pode fazer? L maior que 1, L igual a 1, L entre menos 1 e 1, e L também maior que 0, e depois fazer a mesma coisa para L menor que 0 e só ajustar os deltas aqui. Essencialmente a mesma coisa, mas para quem está começando, eu acho que é mais interessante fazer caso a caso para mostrar que o limite não existe. E, bem, professor, isso aqui que você apareceu? Decore. Tá? A negação disso é isso.
para todo vir existe, etc, etc, e ver que isso aqui de fato é um antônimo disso. Pensar geometricamente e ficar lembrando disso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.